Hoje eu tenho o grato prazer de trazer a vocês um amigo, colega reumatologista de muitos anos, que trabalha na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, professor da universidade lá por muitos anos, Dr. Humberto de Oliveira Filho. O Dr. Humberto, além de reumatologista, é professor de clínica médica e também, é claro, da reumatologia da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e é uma pessoa altamente interessada em todos os aspectos, não só acadêmicos, como práticos da medicina. O Dr. Humberto acedeu gentilmente a estar conosco hoje e nos dará um retrato de como ele está vendo o comportamento de terapias, de recursos terapêuticos para a Covid-19. Dr. Humberto, grande prazer estar com o amigo. Então, em primeiro lugar, o prazer é todo meu, né, Carlos? Sabe que eu muito grato por esse convite, né? Acompanho há bastante tempo o teu trabalho, né? Eu era residente no Clínicas e tu era contratado de emergência e fazíamos plantão juntos lá em 1985, naquelas madrugadas que no intervalo que a gente ia dormir até preparar a tua tese de doutorado. Então, são lembranças fortes, né? Que estão bem vivas dentro de mim, então é importante estar podendo participar dessa live, né? E principalmente por um convite partindo de ti. Muito obrigado. Excelente, Humberto. Eu que agradeço tomar o tempo aí do teu trabalho profissional, da família, mas justamente esse é um primeiro aspecto que eu gostaria de tratar. Como é que o médico reumatologista viu essa transição de uma normalidade para o início de uma pandemia numa cidade importante como Pelotas e com uma atuação junto a pacientes reumáticos? Essa é uma colocação interessante, né? Porque, assim, toda vez que a gente lida com uma doença infecciosa, né, isso de uma maneira geral na medicina, a gente tem que entender o micro-organismo, que é o agente agressor, e o hospedeiro, é o que vai ser agredido, né? Então, nessa situação, a gente tem claramente o SARS-CoV-2, né, que é o responsável pela infecção, que é um vírus potencialmente de muito dano ao organismo, e o hospedeiro, né, que no nosso caso do paciente reumático, um hospedeiro debilitado por doença, né, e por tratamento. Quer dizer, a doença já favorece infecções, e o tratamento também, porque boa parte dos nossos pacientes são tratados com imunossupressores, né? Nós temos 4 ou 5 drogas que são usadas de uma maneira muito rotineira, né, e que propiciam a infecção. A nossa preocupação como reumatologista sempre vai ser a infecção no paciente com esse tipo de terapêutica. Isso me preocupou muito, né? Porque o meu consultório e a atividade profissional que eu exercia na universidade também é o atendimento de pacientes, e eu fiquei pensando de que maneira isso ia se comportar, né? A partir de março desse ano, que o Pelotas começou a se preocupar em relação a essa patologia. E aconteceu um fenômeno interessante, porque assim, os pacientes sumiram do consultório inicialmente, mas o movimento de mídia, de WhatsApp e outros contatos fora do campo, no campo virtual aumentou muito. Mas eu ficava relativamente tranquilo em relação à observação da Espanha e da Itália, que eles mostravam que os doentes reumáticos lá não eram muito diferentes assim, em termos de doença. Eles adoeciam, mas não eram com mais gravidade. Isso me tranquilizava. Inclusive, trocamos algumas ideias algumas vezes contigo, né, a respeito da informação do colega da Espanha. E eu passava para os doentes que, naquele momento inicial, era tudo muito novo, né, em termos de Covid, como muitas coisas continuam sendo. Mas eu ficava tranquilo com a informação que vinha da Itália e da Espanha, que dizia que os pacientes tinham doença, mas não tão grave em relação ao que poderia ser. E esse foi o momento inicial, então, de trabalhar com os pacientes essa ideia, né, de que a doença existia, mas que eles, teoricamente, iriam adoecer de uma proporção aceitável e dentro do razoável. E trabalhei isso muito tempo, e para minha surpresa, e grata surpresa, 6 meses depois, com um consultório relativamente bom e, novamente, com algum movimento, dentro das restrições que eu me proponho a ter também, né, porque, obviamente, a gente precisa desse distanciamento social, isolamento, né? A minha surpresa é muito grande, assim, porque eu tive poucos pacientes que eu precisei intervir, do ponto de vista de tratamento mesmo, né, na minha concepção do tratamento, e mais do que isso, foram duas estações muito tranquilas. Eles passaram tanto o outono como o inverno muito bem, então eles adoeceram menos também. Então, acho que essa coisa do distanciamento social, isolamento, protegeu os pacientes. Eles adoeceram menos, quadros infecciosos não surgiram com a frequência que eu via no ano passado. Assim, foi um inverno e outono mais tranquilo em relação ao perfil do paciente que eu estou acostumado a ver em consultório e ambulatório. Talvez em função desse isolamento e distanciamento obrigatório. E esse pessoal chegou a fazer a vacinação regular contra a influenza e outros? Assim,
Em termos de vacinação, a minha orientação é sempre técnica, né? A vacina é um mal necessário, vamos dizer assim. A pessoa precisa fazer e tem que entender que é importante. E algumas pessoas ouvem aqueles comentários: um amigo meu fez a vacina, passou muito mal, não quero fazer. Mas a gente tenta demover essa ideia, né? Então, meus pacientes, normalmente, eles estão vacinados contra a H1N1 tradicional e as vacinas do calendário do adulto, que precisa em função de algumas terapias que a gente vai propor para a doença que o paciente tem. Mas, a Claro. princípio, eu atualizo o cartão vacinal de todo paciente. Perfeito, ótimo. Então, vacinas são importantes, de fato. Quando diz o mal necessário, é devido a potenciais efeitos secundários das vacinas, é isso? Acho que eu me expressei mal, assim, né? Eu me expressei, não é uma certa. É uma necessidade, mas, assim, às vezes as pessoas, como vacina, é uma carga antigênica que a pessoa recebe e pode ter uma reação não favorável. Isso é que as pessoas valorizem, não o bem que ele traz longitudinalmente para todo mundo que se vacina, né? Claro, e o bem na balança entre risco e benefício, o bem é muito maior sempre, né? Sempre, com certeza, né? Com certeza. Eu só ver o calendário infantil, né? Ver o calendário infantil. As crianças fazem N vacinas em curto espaço de tempo hoje, né? Certo, certo. E como é que foi a entrada da telemedicina nessa situação? A telemedicina, assim, eu particularmente, assim, pouco faço, assim, porque eu acho que o paciente que a gente atende é um paciente novo, né? Um paciente que precisa ter muito cuidado, assim, no entendimento do detalhe, dos sinais, do exame físico, e só, às vezes, o contato virtual não permite, né? Então, eu praticamente faço telemedicina só com pacientes de mais tempo de tratamento, que eu já conheço os nuances, né? Como é que o paciente se comporta, como é que ele aceita o remédio, né? Então, na verdade, eu não tenho trabalhado com telemedicina como poderia, mas nem sei se vou entrar nesse conceito de trabalho em função da maneira como eu vejo o atendimento do paciente reumatológico. Mas Pelotas tem bastante gente trabalhando com telemedicina, tem psiquiatras trabalhando, tem reumatologistas trabalhando, acho que é uma ferramenta importante, tem que saber usar, mas a minha posição pessoal é que, em função do tipo do paciente que nós atendemos, eu acho que é muito perigoso, uma primeira consulta, um detalhe às vezes passa e às vezes pode tomar um rumo diferente. Então, eu prefiro, nesse momento, dar preferência para o doente em tratamento. Concordamos em gênero e número, ainda mais na reumatologia, na parte clínica é fundamental. O exame físico bem feito modifica muitas vezes a impressão diagnóstica tomada a partir da história do indivíduo, né, que está ali. Então, e essa arte está ficando para trás, porque o pessoal acaba pedindo mais e mais exames, né, tipo tomografias, ressonâncias, ecos, ecografias, e isso faz, então, com que se perca muito até do contato do paciente com o profissional e vice-versa, né? Aquele contato mais íntimo ali no momento da consulta, em que o toque do profissional no paciente muitas vezes consegue elucidar coisas que o paciente não dava valor. Né? Faz toda a diferença, assim, se o banco de dados inicial que eu chamo, com a anamnese, quer dizer, conversar com o paciente, examinar, se isso sai errado, o resto vai acompanhar esse erro inicial. Então, a investigação não vai ser prejudicada, o tratamento vai ser prejudicado e, obviamente, o paciente não vai ter o atendimento adequado. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado em fazer essa medicina, né, que realmente está cada vez mais complicado, mas é fundamental sentar e conversar e trazer a informação adequada, é conhecer através dos sinais e sintomas. Né? Perfeito. Se pudesse, por favor, centralizar um pouquinho mais a câmera, o pessoal pode lhe ver melhor. Ótimo, assim está excelente. Muito obrigado. Vamos falar um pouco, então, direto ao nosso assunto de hoje, que é o tratamento da Covid-19. E o médico sempre procura fazer o que muitos chamam de a melhor medicina, que seria a profilaxia, né? Existe algo para a parte profilática comprovado já, que a gente possa pensar em fazer? A pessoa é normal e quer tomar alguma coisa porque ouviu dizer que aquilo vai prevenir, de fato, a Covid-19. Sim, tem um posicionamento assim, em relação a dois medicamentos, basicamente, né? Que é a hidroxicloroquina e a ivermectina. São os remédios que, quando se pensa em profilaxia de Covid-19, são os remédios que vêm à mente do profissional da área da saúde. O que eu sei, a hidroxicloroquina está sendo utilizada na Índia pelo órgão regulador de saúde lá, orientação para profissionais de saúde, para gente que lida com gente, por exemplo, como bombeiros e guardas de trânsito. Então, eles estão orientando e determinando, não sei se determinando, mas sugerindo o tratamento dessa população como profilático. Isso eu sei, e tem o órgão regulador da Índia que determinou isso. E não sei como é que está a situação. O que me chama a atenção é o seguinte: na Índia, nós temos uma população 6 vezes maior que a do Brasil. Nós temos um número de casos parecido com os Estados Unidos e do Brasil na Índia também, né?
de 4 milhões e meio, 5, mas a mortalidade da Índia é metade do Brasil. Então, tem 6 vezes a população e metade da mortalidade. Então, eu não sei o que significa isso em termos de profilaxia ou se a intervenção de Darwin, né, que é a seleção natural. Realmente, a minha dúvida que eu tenho internamente é essa, por que essa discrepância, né, em termos de número de habitantes, número de casos e mortalidade comparado com o Brasil. E eu sei que a Índia, então, tem essa proposta de tratamento profilático para agentes da saúde, profissionais da saúde, né, agentes de trânsito e bombeiros, que é gente que tem contato com gente mesmo. Né? E acho que é isso em termos da profilaxia. Então, o que eu conheço seria nesse perfil da Índia mesmo, né? E a ivermectina, eu não tenho informação maior. Na minha sugestão hoje, talvez passasse a usar a ivermectina em algumas situações pontuais de imunossupressão para evitar parasitose intestinal, né, complicações dessa possibilidade. E algumas pessoas usam no tratamento, mas eu ficaria, se eu fosse apostar, seria na hidroxicloroquina como droga profilática. Certo. Se eu tivesse uma aposta para fazer hoje. Como? Desculpe. Não, se eu tivesse uma aposta para fazer hoje em termos de profilaxia medicamentosa, seria com a hidroxicloroquina. Se pudesse fazer isso. Os reumatologistas e clínicos, em geral, quando dão corticoide, normalmente já utilizam a ivermectina ou outro antiparasitário, né? Até na tentativa de evitar algumas complicações de algumas verminoses que podem penetrar no organismo e gerar sintomas muito graves. E não podemos esquecer da estrongiologia sistêmica, né, que afeta, faz um ciclo pulmonar, né, então que pode determinar, então, com infiltrado inflamatório ainda pode confundir com Covid, né? Uma situação dessa, um paciente com Covid, usando o tratamento, uma corticoterapia, por exemplo, que aí tem indicações pontuais, e faz uma parasitose, faz uma superposição de imagem, né? Então tu não sabe se é doença, se é parasitose, e aí fica meio preto. Eu acho que é correta essa colocação, né, essa preocupação nossa de prescrever uma ivermectina no tratamento preventivo de verminose, né, parasitose. Vários hospitais de ponta aqui nos Estados Unidos têm a ivermectina como recurso nessas situações, porque o corticoide, seja dexametasona, metilprednisolona, prednisona, enfim, o corticoide que for se usar, justamente para evitar essa complicação que o Dr. Humberto fala, eles estão utilizando, então, a ivermectina. Fico muito feliz de ouvir isso, porque, assim, essa é uma preocupação fundamental no terceiro mundo, né? Em termos de condição socioeconômica. Né? Acho que não tem um médico reumatologista no Brasil que não prescreva um antiparasitário para o seu paciente. Mas uma preocupação nos Estados Unidos me alegra, do seu ponto de vista médico, assim, de ver que há uma interação, né, em termos das preocupações do paciente imunossuprimido, com o paciente imunossuprimido. Né? Isso é bem, bem importante. Perfeito. Nós estamos aguardando, então, novos trabalhos que estão em andamento, inclusive com profissionais da saúde, médicos, seja aqui nos Estados Unidos, Canadá, outros países, não sei se no Brasil também está sendo feito, em que essas pessoas assintomáticas estão recebendo hidroxicloroquina, por exemplo, e estamos aguardando os resultados, se houve proteção ou não. Doutor Humberto, em relação ao tratamento precoce, qual seria a melhor posição hoje? Eu sei que há um movimento muito intenso no Brasil, até com passeatas e carreatas a favor disso, o pessoal da medicina acadêmica muitas vezes não aceitando, porque diz que apenas as melhores e mais profundas evidências científicas são aceitáveis, tipo 1A, 1A com estrelinhas, nota 10 em tudo, e a gente sabe que o mundo da medicina nem sempre é assim, né? Vou permitir resgatar uma história da nossa medicina, né? Porque quando eu comecei na reumatologia em 1985, né, se fala até hoje que tem mais de 100 doenças reumáticas, e é verdade. Só que o nosso arsenal terapêutico nunca foi muito grande. Essa é a outra grande verdade. Nós temos um N grande de patologias, mas o arsenal terapêutico muito pequeno. E eu precocemente fui apresentado a hidroxicloroquina. Então, quando eu iniciei a reumatologia, eu comecei a ouvir hidroxicloroquina, né? E prescrevo essa medicação há 35 anos. E lia também a respeito da hidroxicloroquina, de tratamento precoce de reumatoide, e funcionava, e eu comecei a usar. Eu sou um apologista da hidroxicloroquina, porque eu uso há 35 anos, isso é uma evidência né? Sou eu que estou falando da experiência pessoal, mas são 35 anos, né? E me causou muita estranheza e surpresa quando a cloroquina surgiu como uma possibilidade terapêutica, que apareceram efeitos colaterais que nunca na minha vida eu havia me preocupado tanto. Mas eu comecei a procurar informação técnica, eu fui procurar a coorte da Johns Hopkins, que é uma coorte de 87, que acompanha 2.000 pacientes,
Em nenhum momento eles citam a toxicidade cardiovascular da droga. Pelo contrário, eles falam em proteção cardiovascular. E eu comecei a ficar intrigado com isso. Então, acho que é uma droga interessante, é uma droga que tem 60 anos de história dentro da reumatologia. Dos Estados Unidos é aprovada pelo FDA há 70 anos, quer dizer, então acho que é uma situação assim, que é uma droga interessante e eu acho pessoalmente que tem mercado para o tratamento precoce. O tratamento precoce é quando o indivíduo deu espirro e perdeu a gustação, né? Que perdeu o cheiro, perdeu o olfato, perdeu a gustação. Esse é o tratamento precoce, aqueles 2 primeiros dias. Isso tem que ser pensado com carinho. E eu penso assim... Roberto, só a favor da sua afirmação, eu tenho 40 anos usando hidroxicloroquina e concordamos em gênero e número. Eu tive 3 pacientes, comprovadamente tiveram alguma arritmia leve, com palpitações, algum sintoma, e que nós retiramos o remédio, acompanhei com o cardiologista especializado em ritmo cardíaco, reintroduzimos e, de fato, voltou o problema. 3 em 40 anos. Agora, uma segunda evidência importante de que hidroxicloroquina e a própria cloroquina, que é um pouco mais tóxica, não dão esse tipo de problema, é o site do Ministério da Saúde. Eu tive o cuidado de ver no site do Ministério da Saúde qual é o tratamento hoje indicado para a malária. E, é claro, passa por antimaláricos, que é o grupo da cloroquina e hidroxicloroquina. Não há menção sobre qualquer situação de, por exemplo, o sujeito ir para a Amazônia, fazer a profilaxia da malária e ter que fazer um eletrocardiograma ou fazer uso de uma consulta com um cardiologista antes disso. Não há. E na chikungunya também. Se utiliza antimalárico na chikungunya com sucesso. E no site do Ministério da Saúde não há qualquer menção sobre problemas de arritmia. Sim, então, assim, a impressão real e concreta, tanto de vida real quanto de literatura, de ensaios clínicos, é uma droga segura, né? Então, quando eu compartilho eu sempre compartilho decisão terapêutica, o paciente sabe o que está acontecendo, o que eu estou pensando, a cloroquina está na minha cabeça, então vamos pensar em usar, vai usar se quiser também. Acho que tem indicação bem pontual, as primeiras 48 horas, acho que é uma droga interessante, é uma droga segura, e tem uma série de comentários desfavoráveis à medicação e os estudos observacionais são favoráveis, quer dizer, pega estudo do colega francês, Didier Raoult, pega a Fundação Henry Ford, pega a Evincene no Brasil, tem vários estudos de observação com pacientes tratados que o desfecho é favorável. Então eu vejo mais porque sim do porque não, mas essa é uma opinião particular, minha pessoal, porque a literatura, a academia, as pessoas querem os resultados de ensaios clínicos, mas em pandemia é guerra, né? Como é que fez para... Nos Estados Unidos, os ensaios clínicos têm um período de latência de 52 semanas para serem liberados, né? Na Europa, 16 semanas. Então, é muito complicado ter um momento que tu pode ter uma pedra e usar, ficar esperando que essa pedra realmente seja o que a gente imagina que ela seja. Eu tenho uma opinião pessoal particular, respeito quem não quer prescrever cloroquina, mas a minha opinião particular pessoal, acho que tem espaço, tem indicação, e mais do que isso, a toxicidade cardiovascular, é isso que tu comentasse agora há pouco, ela é pequena em relação ao que se alardeia por aí, né? Mas, enfim. E sobre os olhos, que também, até a Sociedade Brasileira de Infectologia chegou a dizer que provoca cegueira, que não é para ninguém utilizar. Olha, a palavra que me vem na mente agora eu não vou expressar, mas me senti muito mal quando eu li isso, viu? Porque, assim, pessoas comentando coisas com viés, não sei de que natureza, porque assim, não tem experiência com a medicação. O Colégio Americano de Oftalmologia é muito claro nessa proposta da avaliação da toxicidade retiniana da droga, né? É uma campimetria, uma fundoscopia, uma tomografia de coerência óptica, e volta daqui a 5 anos. Quer dizer, bom... O que é isso? Desculpe, doutor. O que é isso? O nosso público não entendeu agora. Desculpe. Então, não, assim, quando o doutor Carlos Alberto falou da possibilidade da toxicidade do globo ocular da cloroquina, essa é a grande preocupação que a gente sempre teve, né? Que ela pode fazer um depósito na retina, no fundo do olho, e determinar um quadro de alteração visual, até podendo chegar à cegueira. Mas é raro também, muito raro. E o Colégio Americano de Oftalmologia ele tem uma orientação técnica de como prevenir isso. Então, faz uma avaliação oftalmologista antes de iniciar o tratamento. Faz um exame de fundo de olho, faz uma campimetria, que é um exame que vê a percepção visual, né, com testes de estímulo visual, e uma tomografia, que é um exame mais sensível, obviamente, e que tu corta a retina, fatia a retina em camadas para ver se a retina está livre para poder receber a medicação.
Virtualmente na tela do computador, claro. Exatamente, exatamente. E aí o que acontece? Tendo esses exames favoráveis, tu está autorizado a pedir para o paciente voltar em 5 anos para controle de tratamento. Então é uma droga muito segura em relação à parte ocular. Eu também tive um paciente a minha vida inteira, né, em termos de toxicidade retiniana, né? E se ouve bem também, porque a gente faz avaliação precoce, acompanha o oftalmo, dá problema, suspende o remédio, o problema estaciona ou regride. Então, eu acho que pegaram, assim, de uma forma inadequada uma medicação que tem uma história para contar, né? Essa medicação tem uma história para contar. É uma história que, sob o ponto de vista de lúpus eritematoso sistêmico, é a nossa aspirina. Quer dizer, o paciente isquêmico precisa de aspirina, o lúpus precisa de hidroxicloroquina. Quer dizer, então é uma droga muito séria. Eu sou apaixonado pela hidroxicloroquina há décadas, né? E acho e fiquei muito intrigado. Estou muito intrigado por que tanta implicância com a medicação por 5 dias de tratamento, no máximo 6. Não, inclusive, esse efeito de depósito na retina não se faz assim em 2 semanas, isso leva anos, na grande maioria das pessoas. E os nossos pacientes não ficam cegos dessa maneira, houve certamente um exagero, ou um desconhecimento, ou uma causa que não foi científica, quem sabe, né? Por trás disso, eu sempre coloquei para as pessoas que a hidroxicloroquina não se esperava, de fato, que fizesse efeito na fase 3, que nós vamos falar logo a seguir, que é uma fase de tempestade de citocinas, cuja ação tem que ser imediata. Enquanto que o pessoal estava tentando utilizar nessa fase um remédio que leva 2, 3 meses para começar a atuar num caso de lúpus ou de artrite. Era óbvio que não ia funcionar nessa situação, embora a ciência é imperativa, né? Tinha que se fazer, de fato, alguma observação mais clara nesse sentido. Mas, com isso, esse pessoal também chegou à conclusão que hidroxicloroquina não serve para nada na Covid-19, com base só nos estudos da fase 3. Essa foi a minha percepção. E a outra observação que eu gostaria de fazer é que agora, mais recentemente, nas últimas semanas, novas literaturas estão comprovando que quanto mais precoce se utilizar a hidroxicloroquina no período de sintomas da doença, fase 1, portanto, primeiros 2, 3 dias, melhor a ação desse produto, né? Há exemplo até, doutor Humberto, do que aconteceu com o oseltamivir, né, na influenza. Se viu que ou se usa nos 2 primeiros dias ou não funciona. Então, aparentemente, o efeito antiviral tem que ser utilizado, de fato, de forma precoce. Concordamos. Doutor Humberto, e a fase 1, a fase do hospital indo para a fase 2, essa transição assim de começar a baixar o oxigênio, a primeira instrução que o pessoal recebeu era: você está com o exame da Covid-19 positivo, você está com seus sintomas, aí febre, coriza, perdeu o olfato e o paladar, mas fique em casa e quando começar a sentir falta de ar, venha para o hospital para internar. Isso continua dessa maneira? O que mudou nesse sentido? Eu acho que mudou exatamente porque, como uma doença nova, né, as coisas foram acontecendo, a gente, como de uma forma de protagonismo e espectadores, né? Então a gente acompanhou dessa forma também. Então acho que a impressão inicial era essa: se piorar, volta a ser reavaliado, mas eu acho que se mudou totalmente. Acho que a ideia agora maior é consultas precoces, né, e intervenção terapêutica precoce para quem acredita no arsenal terapêutico disponível para evitar essa transição. Então a impressão que eu tenho é assim: o que está acontecendo hoje assim, é avaliação precoce e tratamento precoce compartilhado, né? Isso acho que está mudando o desfecho, e tem cidades aqui perto, por exemplo, a cidade de São José do Norte, que é uma cidade pequenininha aqui, que tinha uma mortalidade, um número de casos desproporcional ao tamanho da cidade. E a secretária da Saúde resolveu implementar o tratamento precoce. Faz 2 meses que não se ouve mais falar da cidade. A cidade está zerada. Assim, no bom sentido. Tem casos, mas não era o que era em termos da população de habitantes que tinha lá, os casos que se observavam. Então, acho que a orientação adequada é essa: procurar o atendimento precoce, tratamento precoce para quem acredita, né, para o paciente e o médico, né, com respeito às duas posições. E esse paciente começa a ter a transição para a fase 2A e 2B, o paciente começa a cair a oxigenação no sangue, né, começa a ficar mais disfuncionado, e esse paciente já começa a ter um perfil mais de internação, né, esse paciente vai precisar do oxigênio, vai precisar talvez uma dose de corticoide, aí já começa a mudar um pouco o enfoque desse hospedeiro, né. Então, acho que o ideal é, estado da arte, para o meu gosto, é a fase 1, onde tu pode intervir na replicação viral, no gatilho antigênico.
e depois aí tu vai ter que acompanhar as complicações inerentes da resposta inflamatória. Então o cara vai saber, a gente vai ter como médico entender que a resposta inflamatória é mais importante que o agente agressor, é o organismo reagindo ao processo inicial. Perfeito. Quais são os exames que são importantes nessa fase ainda de domicílio, de o paciente ainda estar em casa? Eu acho que a orientação maior, assim, em termos de domicílio, eu acho que seria a famosa oximetria, né? O aparelhinho aquele da ponta do dedo, né? Se a pessoa pudesse ter acesso para monitorar na ponta do seu dedo, coloca o aparelhinho que ele dá quanto de oxigenação o sangue tem, né? Em porcentagem. Então, acima de 93%, a gente fica mais ou menos tranquilo acompanhando o paciente. Eu acho que essa é a indicação maior, assim, do paciente ambulatorial pré-hospital, né? Quer dizer, o paciente que a gente pode nortear, bom, está com 95, 96, está com um pouquinho de falta de ar, mas dá para segurar. Quando começar a baixar de 93, o doente que já começa a ter uma preocupação adicional em termos de oxigenoterapia, né, de outras intervenções terapêuticas. Né? E no laboratório, fazes algum exame de laboratório nessa fase? Eu acho assim que, em termos de laboratório, que pode ajudar nesse momento inicial, nessa transição, seria o hemograma, né? O hemograma, que é o velho e tradicional hemograma, né? Que tenha. Ainda bem que não falaram mal dele, né? Que ele ajuda, né? Então o hemograma pode ajudar em termos de ver os linfócitos, né? Que tendem a cair, não é? No paciente com um quadro infeccioso viral. Leucocitose, quer dizer, os leucócitos podem aumentar de número também, os leucócitos totais aumentam, mas os linfócitos, que é uma parte, diminui, né? E há plaquetas que podem estar baixas. Então, são orientações que pode deixar o médico mais ou menos antenado em relação à possibilidade de evolução desfavorável do paciente, quer dizer, poucos de leucócitos aumentados, linfócitos abaixo de 1.000, né, o valor absoluto de 1.000, e as plaquetas que podem tender a cair também. Então, essa associação de leucocitose, linfocitopenia, quer dizer, linfócitos baixos, com plaquetas baixas, preocupa um pouco mais. E poderíamos também lançar a mão, nesse momento, já de 2A para 2B, né, da associação de dedímeros, né, que é uma doença que cursa com muito tromboinflamação e com alterações de coagulação. Então, o dedímero pode orientar também uma evolução desfavorável desse paciente. O que significa o dedímero? O dedímero é um exame de laboratório, né, que ele é decorrente de coagulação, quer dizer, ele é um produto de uma fibrinólise, quer dizer, de um coágulo, né? Então, ele aparece a partir de um processo de coagulação. Então, se há coagulação, a fibrinólise determina o surgimento desse marcador sanguíneo que chama dedímero. Né? Marca basicamente isso, um fenômeno de coagulação acontecendo no organismo. Tem pessoas que dizem que há pessoas que estão com o oxigênio muito baixo, mas que não sentem assim a dispneia, né, a falta de ar. Já seria nessa fase, ou seja, ainda em casa pode acontecer isso, ou é no hospital? Essa é uma observação interessante, é uma desproporção mesmo, o paciente não se queixa, né? Mas eu acho que o paciente do dedímero é o paciente mais na transição pensando em hospital já, é o paciente que já está no momento já de pensar em hospitalização, que é um paciente que, se o dedímero está aumentando, significa que a inflamação está indo adiante, né? Então, tu vai ter que intervir, né? Com anticoagulação, né? Ele pode até fazer hospital ambulatorial, isso ele pode fazer em casa, né? Mas é um tratamento mais um degrau acima, né? Um tratamento com outros fármacos, né? O que tens visto de anticoagulação nessa fase em casa? O pessoal está sendo mais liberal na anticoagulação, principalmente se o dedímero está alto, ou o pessoal segura a anticoagulação para a fase hospitalar? Sim, assim, o meu trabalho, assim, fundamentalmente tem sido no paciente de estágio 1, né? Mais da replicação viral. Mas o que eu tenho observado e lido, assim, é que pacientes têm feito fenômenos tromboembólicos a despeito do tratamento profilático. Ele está usando o remédio para evitar a trombose, o embolia pulmonar, uma trombose periférica. Então, esses pacientes eles têm uma indicação precoce de anticoagulação profilática, só que mesmo assim eles estão fazendo um tromboembolismo na vigência do quadro profilático, né? Para evitar que tenha, eles têm. Então, a impressão que eu estou tendo assim, é que a anticoagulação profilática está sendo mais terapêutica mais precocemente. Ela deixou de ser profilática para pensar mais precocemente em ser realmente dose mais terapêutica. Qual é a diferença entre profilaxia e terapêutica na anticoagulação? A profilaxia da anticoagulação é uma dose do remédio inferior, né, à necessária para evitar o tratamento da doença quando se estabelece. Né? Então, dependendo da heparina que tu vai usar, tu vai usar, por exemplo, o que eles orientam é heparina de baixo peso molecular, que é um tipo de heparina que tu pode usar, então, uma dose profilática em torno de 40 miligramas por dia. E na dose terapêutica, 1 miligrama por quilo de peso a cada 12 horas. Então, são doses diferentes, para situações diferentes, mas a tendência é a anticoagulação terapêutica mesmo, em função da frequência de que ocorrer
fenômenos tromboembólicos no paciente com anticoagulação profilática. Acho que é uma tem tendência. usado isso já na fase 1 como tal, então, a dose plena do coagulante? Não. Eu acho que isso é o paciente 2B em diante, assim, aquele paciente que o dedímero está aumentando, né, está ficando com saturação de oxigênio baixo, e esse é o paciente da anticoagulação. Certo. Se a pessoa e o médico quiser prescrever em casa ainda a anticoagulação profilática com heparina de baixo peso molecular, são essas mais modernas, se consegue no SUS? Não, no SUS não. No SUS não. Não se consegue. Uhum. Mesmo em situações assim pontuais que tu pode conseguir, às vezes tem algumas coisas judiciais para antifosfolipídio, né, que é outra doença que é dos pacientes lúpicas com aborto de repetição, tem alguma jurisprudência no SUS já para isso, mas para COVID nesse momento, até onde eu saiba, não. Uhum. Mesmo que a pessoa tenha, por exemplo, fatores predisponentes para tromboembolismo por doenças pré-existentes. Então, digamos, a pessoa já teve um êmbolo pulmonar no passado e é predisposta a fazer trombose venosa profunda, por algum motivo. Mesmo essas pessoas não conseguem. Até onde eu saiba, não. O que eu saiba é tratamento com heparina com esse perfil no SUS, não. Uhum. Só internação hospitalar. Certo. O paciente, então, interno. Na internação, ele está normalmente, digamos, o estándar seria sintomas, é claro, está começando a ter falta de ar, os exames de laboratório estão com alterações, seja dos glóbulos brancos, seja das plaquetas, como bem colocaste, os dedímeros podem estar aumentando, outros marcadores inflamatórios também. O que é feito no hospital no primeiro momento, quando a pessoa que está na emergência atende este paciente? Qual é a primeira conduta? E nós tínhamos um fluxo aqui no hospital de antes do paciente subir para a internação, ele faria uma tomografia de tórax já para ele já ficar no ambiente definitivo, né? Mas isso está se usando, agora tem uma intervenção que é muito interessante, né, que está ajudando também, que é o método não invasivo, que é o ultrassom, né, à beira do leito, né, esse point of care, né, que é o que chama, né. Então isso tem ajudado bastante nesses pacientes internados para mostrar o processo inflamatório intersticial, tem uma série de achados que podem ajudar. Mas o paciente interno, ele vai receber a avaliação inicial, o laboratório, né, perfil das proteínas de fase aguda, que a gente chama, proteína C reativa, né, que é um marcador de doença inflamatória, pode dosar uma ferritina, que também é um marcador de inflamação. Então tem que contextualizar o doente do processo inflamatório, que a fase 3 é a fase da hiperinflamação, onde a resposta é eminentemente inflamatória, dependendo da situação, né, pode usar uma interleucina 6, né, que é um marcador inflamatório importante, aí depende do teu hospital e do que tu pode oferecer em termos de laboratório, mas eu acho que basicamente seria o hemograma, a função renal, a função hepática, que pode estar alterada nesses pacientes pela doença, mas também a gente tem que ter um padrão prévio em função da possibilidade de usar, por exemplo, o remdesivir, né? Algum tem a possibilidade de usar, pode usar um tocilizumab também, que é outra medicação também que a gente pode comentar depois na sequência, que também tem que ter um fígado razoável para aguentar o tratamento. Então, a função renal, que esses pacientes também complicam, né? Não obstante a medicamentos, a insuficiência renal aguda é muito prevalente nesses pacientes, insuficiência renal, hiperpotassemia, acidose. Então, são pacientes que são a manifestação extrapulmonar da COVID, na semelhança do vírus C, que tem as coisas extrahepáticas, a COVID tem o extrapulmonar, e não são poucas coisas, né? É uma doença muito multifacetada. Uma doença... Então, o paciente chega, esses exames são solicitados e faz uma tomografia, que, digamos, hoje seria padrão ouro quase. Se, claro, por algum motivo a tomografia não existir, pode se substituir por ecografia em algumas circunstâncias, né? Desde que o colega radiologista seja treinado, porque não é um exame tão simples assim, eu imagino, a ecografia de pulmão, né? Deve ter algum treinamento especial. Tem um treinamento especial, mas assim, a sensibilidade da técnica é bem interessante. O pessoal que sai treinado, e hoje as residências de medicina interna treinam bastante os internistas com isso. E assim, uma boa formação, eles conseguem fazer diagnóstico, por exemplo, de embolia pulmonar aguda, né, maciça, através da disfunção do ventrículo direito. É um exame bem interessante à beira do leito, que não vai substituir nunca o médico sonografista padrão, mas o médico internista está habilitado a fazer com muita propriedade, alguns, obviamente, o eco à beira do leito tem ajudado bastante, viu? Diagnóstico de doença ventricular direito, diagnóstico de doença inflamatória, de doença de interstício inflamado.
de atelectasias, é um exame bem legal, bem para o paciente com esse perfil, muito importante saber fazer, né? E uma grande vantagem que eu vejo também é que não tem radiação nenhuma, né? Perfeito, perfeito. Está se fazendo aqui bastante, nossos hospitais estão fazendo bastante, viu? Aham. Diagnóstico de hemorragia Notícia. maciça, bem interessante, tá bem científico, bem um processo É. uma logística bem interessante. A tomografia computadorizada equivale a dezenas de chapas de tórax, né, de pulmão. Essa chapa de raio-x comum, né? Yeah. Mas eu estava endereçando nossa discussão para o tratamento dessa fase 2A e 2B. O que é feito nessa fase, doutor Humberto? O senhor tem acompanhado esses pacientes na internação? Assim, ainda não, eu acompanho à distância, assim, não estou em linha de frente, esse ano na primeira vez em muitos anos que eu não estou trabalhando em linha de frente, mas o que eu tenho acompanhado é basicamente o suporte, né, que as pessoas precisam ter para o entendimento do processo inflamatório, né, e não acho que no momento inicial, assim, o que pode mudar o desfecho é o entendimento, essa coisa da anticoagulação, né, precoce, e mais a corticoterapia, que eu acho que tem um espaço interessante, né, em termos do pulmão doente inflamado nesse momento. Uhum. Falaste em remdesivir, que é um antiviral, na verdade. Existe no Brasil à disposição? Não, no Brasil não tem. É. Mas nos Estados Unidos tem Eu acredito bastante. que a fábrica, a indústria é aqui em San Diego mesmo, de onde eu falo, e no sul da Califórnia, e o que eu saiba, o governo americano comprou toda a produção. Eu acredito até que nem tenha para outros países, né? Eu acho que não. Acho que não. Bom, No então, Brasil não tem. No Brasil não tem. nessa fase nós temos o oxigênio, né? E nós temos Oxigênio. já respirador, doutor Humberto. Como é que se faz? Assim, o que eu tenho acompanhado, assim, o que o pessoal tem insistido muito, assim, é na posição prona, né? É tentar botar o paciente para ventilar de barriga para baixo, né? Que parece que a fisiologia do pulmão se dá melhor em termos dessa posição de barriga para baixo, prona, que eles chamam, né? E aí tu vai definir em termos da ventilação mecânica com parâmetros próprios do intensivista. Aí eu nessa área eu não consigo opinar muito, mas acho que o momento inicial é a posição prona, que é fundamental, tanto com ventilação assistida ou mecânica, né, ou mesmo o paciente com ventilação espontânea na posição de barriga para baixo, né, e parece que a resposta é muito favorável, apesar de desconfortável, à posição ideal. Uhum. E nesse momento, em termos de medicamento, o que o paciente, digamos um paciente padrão, o que ele está recebendo no momento em que ele está prono, ou seja, de barriga para baixo, e está recebendo oxigênio? Eu acho que, teoricamente, assim, se tiver uma infecção concomitante, que é muito frequente, então esse paciente a gente tem que estar preocupado com antibiótico terapia, né, em termos de complicação, de identificação de complicação do processo, né, e a corticoterapia. Eu acho que esse é o momento do paciente, né, corticoterapia, anticoagulação e antibiótico terapia conforme a necessidade, né, se houver necessidade, e obviamente o paciente da corticoterapia, o paciente deve receber ivermectina também, conforme já discutimos anteriormente. Claro, claro. A prevenção da verminose sistêmica. Então, quando o verme sai do intestino e entra no organismo como um todo e cria uma situação muito complicada de tratamento. Doutor Humberto, saímos da parte 2A, 2B, estamos entrando na parte 3. Infelizmente, o paciente complicou, as coisas não estão andando bem, dedímeros continuam aumentando e a oxigenação não está respondendo. Uma nova tomografia computadorizada mostra a evolução de todo o processo de tipo pneumonia no paciente. Quem sabe esses coágulos até avançaram, né, no resto do organismo, o rim começa a falhar, tem que se fazer diálise ali na beira do leito. O que se faz na UTI, então? Eu acho que é exatamente isso, assim, é o suporte de vida, né? O suporte hemodinâmico das condições do coração funcionar adequadamente e cumprir a sua função de determinar, então, o fluxo sanguíneo tecidual. Então, a ideia é essa, manter a ventilação, a via aérea do paciente, que ele consiga ter um suporte de oxigenação adequado, e o coração consiga trabalhar adequadamente para dar o fluxo necessário para determinar a suficiência dos tecidos periféricos, né? E aí as complicações serão manejadas, né? Se precisar de hemodiálise por hiperpotassemia, e a hiperpotassemia no paciente com Covid é interessante, né? Porque como é um doente que tem um turnover celular, quer dizer, as células trabalham muito rapidamente, né? Tem muito potássio que libera, independente da falência renal. Então a hiperpotassemia acontece com função renal normal, exatamente em função dessa velocidade de morte e vida celular, né, do paciente com processo inflamatório pelo Covid. A célula está morrendo e libera potássio, é isso? Isso, é isso mesmo. Então ela vai E por que liberando. o potássio traz problema?
problema em relação à função miocárdica do coração, né? Então a gente tem que deixar o potássio normal para o coração conseguir trabalhar direitinho, senão ele vai parar e não. Se é Hiperpotassemia, né? excesso de potássio, o coração não funciona, é isso? Tende a não funcionar bem, né? Tende a não funcionar bem, né? Uhum. Interfere com a fisiologia do miocárdio, do músculo cardíaco, né? Certo, certo. Terias como nos dar uma posição, assim, qual é o momento de tirar o paciente da UTI? Ele volta ao hospital e fica mais tempo internado? Vocês têm alguma estatística no hospital de vocês sobre quantos pacientes vão para a UTI, quantos saem em quanto tempo? Existe algo nesse sentido? O que eu sei, assim, da literatura, é que o paciente da Covid-19 é o paciente que fica mais tempo internado em UTI do que os convencionais. Assim, são pacientes que o tempo de internação é maior em UTI, né, em torno de 14 a 21 dias, né? Chega mais para 21 do que para 14, né? Então são pacientes que ultrapassam 3 semanas de internação, e por isso que deu essa crise inicial de leite UTI, né? Porque o doente que fica mais tempo do que o normal, né? Uma estatística de internação em UTI. Então, acho que a média nossa se mantém nesse perfil do doente, em termos de 20, 21 dias, 28, às vezes até mais 2, 3 meses. E depois tem a logística da alta do paciente, né? Aí funciona, vai para uma enfermaria, e depois da enfermaria vai para o domicílio. Mas aí tem as condutas de ficar dentro de casa, aí foge um pouco do que eu sei Claro, até o momento. Mas claro. tem uma logística para isso, com certeza. E eles devem ter critérios, né, Ah, de sim. guias dentro da UTI, dizendo, olha, se o oxigênio está assim, se os exames de laboratório estão assados, né, Tem aí já pode ir para o leito. tem a melhora clínica, ela laboratorial, né? E à medida que vai conseguindo fazer o desmame, né? Tirar da ventilação mecânica, o paciente começa a preencher critérios de mudar até do UTI Covid para UTI geral, né? E vai mudando também essa Uhum. logística, né? Nós focamos muito na parte de oxigênio, pulmão, já falamos do rim, coração, etc. Mas o sistema imunológico parece que também pode complicar muito, né? Essa tempestade de citocinas, esse estágio de hiperinflamação, É até isso. final, pode ser a causa mortis definitiva do paciente se a gente não atentar ao fato. Como é que se lida com isso? Como é que se identificaria e que tipo de recursos se tem hoje para isso? Assim, na verdade, sim, essa é uma situação que pode acontecer, né, desse processo inflamatório pelo gatilho antigênico viral, né? Então, a gente tem que estar preparado para identificar as situações, né, que possam nortear essa possibilidade desse processo sistêmico, né? Como, por exemplo, as plaquetas caírem muito, a alteração das provas do fígado, né? O paciente começar a ter anemia, começar a perder função renal. Então, esse doente sugere que há uma síndrome inflamatória sistêmica, né? Esse doente se preocupa bastante. E como um mediador inflamatório importante que foi identificado nesse paciente, a interleucina 6, né? É uma citocina que participa bastante da resposta inflamatória, há a possibilidade, né, de usar uma medicação, que da área da reumatologia também, né, que é o tocilizumab, que é um anticorpo que se liga, que reage contra a interleucina 6. E parece que alguns trabalhos assim, observacionais de alguns pacientes responderam. Mas é tudo num contexto, assim, não é só a tocilizumab, é o corticoide, né, a ventilação mecânica, é a diálise, quando é indicada, não é? O antibiótico adequado. Então, tem uma série de situações que podem ser, que no final tem um resultado comum, mas não é só o tocilizumab, é o contexto do atendimento do paciente. Mas Certo. realmente, a tempestade de citocinas ou hiperinflamação é um grande problema nesse paciente. Uhum. O pessoal tem usado aí no seu hospital a metilprednisolona em pulsoterapia, ou seja, em altas doses endovenosas nessa situação, ou mantém a dexametasona, que é o corticoide que tem sido mais utilizado? Essa informação, eu assim, não sei dizer, mas acho que há uma tendência a usar metil, acho, não tenho certeza, mas o trabalho que saiu na literatura aceito é com dexametasona, né? O trabalho. Eu tenho umas discussões pontuais em relação à dexametasona, até pela dose que se utilizada, né? 6 miligramas de dexametasona, se comparar com o que a gente usa em termos de pulmão inflamado e reumatologia, com doses equivalentes, é uma dose muito pequena, mas parece que deu um resultado favorável, né? Mas a impressão que eu tenho é que possa haver uma tendência de estar usando uma dose um pouquinho acima em termos de corticóide, que a gente chama de pulsoterapia. Não posso afirmar com certeza, mas pelo que eu ouço, assim, alguns pacientes receberam pulsoterapia, que é uma dose maior, na veia de um outro tipo de um outro sal de corticoide, né? O mesmo é Certo. uma substância diferente. Mas acho que é até uma tendência de tentar tratar mais agressivamente. Eu acho que 6 miligramas, acho que poderia ser um pouco mais. 6 miligramas é para o 2B. Certo.
Tem gente usando 8 miligramas aqui, eu tenho uma preocupação pessoal, eu não vi nada ainda, até por pouco tempo, é claro, de acompanhamento. A dexametasona é fluorada, então ela pode gerar algum problema muscular logo depois, e quem sabe seja responsável por muitas das queixas de fraqueza na Covid prolongada, né? Depois da fase de hospital, em que esses pacientes estão se queixando de realmente falta de força muscular. Eu não sei, não vi ainda estudos, mas é só uma preocupação minha teórica. E tem uma coisa que se observou também, né, que a sedação prolongada nesses pacientes também dá o problema do paciente grave de UTI, que eles chamam. Então, são pacientes que já saem um pouco debilitados pelo consumo, né, energético, muscular que acontece. E outra Sim, coisa que se observou... pós-UTI. Uhum. E oi? Paciente Sim, crítico pós-UTI. pós-UTI, exato. Isso, perfeito. Uhum. Tem outra coisa que se observou também nesses pacientes também, que é tudo, como a gente falou no início, né, uma doença nova, então muitas coisas acontecem, a gente vai aprendendo com o dia a dia, né? E é que muitos pacientes fazem um Guillain-Barré, né, que é aquela doença, é uma polineuropatia, né? E esses pacientes às vezes não têm força, não é que eles não queiram ter força, é que eles não conseguem porque o nervo está inflamado. Então, aí são alguns pacientes que desenvolvem essa síndrome que precisam de um tratamento diferente, que imunoglobulina. Então, o médico tem que ser um excelente internista para entender esse paciente nesse contexto do processo inflamatório, porque é muita nuance, é muito detalhe. Se nós pegássemos um aluno de medicina lá no início do curso, doutor Humberto, e tivéssemos que escolher hoje uma doença para ensinar o máximo possível de medicina, eu acredito que nós dois escolheríamos a Covid-19 nesse momento. Né? Isso é interessante, assim, porque assim, essa é uma parte que eu gosto bastante, assim, do William Osler, né, que é um médico tradicional e o pai da medicina, vamos dizer assim, né, moderna. Ele dizia assim: quem sabe sífilis sabe medicina. Eu humildemente dizia assim: quem sabe sífilis e lúpus sabe medicina. E agora com a Covid, o cara que sabe Covid, realmente eu acho que é a pessoa que tá entendendo tudo do processo de doença em termos de quadros sistêmicos inflamatórios. Interessante. Citaste a dosagem de interleucina 6, o laboratório aí em Pelotas faz isso de rotina no hospital? De rotina, eu acho que não, mas eu acho que na necessidade, sim. Acho que na necessidade, sim. Sim. E interleucina 1 é dosada aí? Aqui é rotina dosar interleucina 1 e 6, porque o pessoal tem tido melhor resultado com a anakinra, que é a anti-interleucina 1, que também é uma citocina, né, que participa dessa tempestade inflamatória, ou com o canakinumab, que é um monoclonal que também pega o receptor de interleucina 1. E tocilizumab, eles acham, pelo menos tem alguma referência que não funcionou tão bem, como bem disseste, né? Mas interleucina 1 seria interessante, e eu não sei se no Brasil existe já, assim, a parte de publicação oficial da Anvisa e do Ministério da Saúde permitindo o uso de anti-interleucina 1, seja nessas situações, seja nas nossas doenças reumáticas. Eu acho que talvez para alguma doença reumática, sim, mas para Covid, com certeza não. Com certeza não. E o canakinumab teve um espaço no Brasil, mas não trai o de cardiologia, né? Mas não, de cardiologia para cardiopatia isquêmica, né? Para pós-infarto. Sim. Certo. Mas não sei mais detalhes. Se usa muito para a febre familiar do Mediterrâneo e outras síndromes autoinflamatórias, e também na forma sistêmica de artrite juvenil, uma forma de estilo. Eles têm tido bons resultados, e agora está se tentando também usar esse canakinumab em gota, porque tem a interleucina 1, né, como uma situação que na gota funciona como pró-inflamatório, a gota, aquele reumatismo de ácido úrico agudo, né? E em falando isso, a colchicina tem sido muito utilizada aqui, doutor Humberto, nessa fase inflamatória, justamente porque também inibe essa interleucina 1. Né? É um dos mecanismos da colchicina, esse remédio que é usado para gota. O pessoal tem usado colchicina no Brasil, que é um remédio bom e barato? A colchicina, sim, até aproveitando a lembrança, assim, é uma droga que eu uso para a febre familiar do Mediterrâneo. Biológico, mas é uma droga interessante também nesse sentido. Para a secundária também funciona. É uma droga, eu acho que é um fitoterápico, né?
Acho uma droga muito interessante. E aqui no Brasil, até onde eu sei, tem um estudo da USP de Ribeirão Preto, que fez o colchicina num trial lá de paciente com Covid com bons resultados também. Então, Exato. assim, essa informação toda eu passo para os meus pares no hospital, mas como eu não estou participando da logística, do atendimento, eu não sei. Mas tudo que a gente está discutindo aqui, o que eu estou conversando, essas informações eu passo para eles, assim, em termos aqui, do que eu acho que eu posso ajudar, da colchicina, que é uma droga segura também, barata, né? E além da interleucina, impede a irrigação leucocitária, quer dizer, também é um processo importante na reação inflamatória. Eu acho que as drogas que são usadas no COVID a gente tem muito conhecimento sobre elas, então a gente pode ajudar bastante. Certo, certo. Eu tenho uma preocupação, eu também não participo diretamente dos atendimentos em hospital e em UTI nesse momento, mas discuto com alguns colegas, e a preocupação com a colchicina é que a face terapêutica dela, o intervalo de dose que a gente pode usar e que não tenha para efeitos é muito pequeno, né? A gente passa de um certo limiar do paciente, ele começa a ter diarreia e vômitos. Ou seja, utilizar na fase de UTI, numa situação dessas, conforme a dose, a gente pode ter esse tipo de efeitos colaterais. E a colchicina está ganhando um mercado muito forte na cardiologia agora também, né? Tem um trial, não me esqueci o nome do trabalho, mas eles estão mostrando que em prevenção secundária de cardiopatia isquêmica tem bons resultados também. Perfeito. E pericardite autoimune também, né? Então, O pessoal perfeito. vinha usando. Muito bem. Doutor Humberto, nós saímos com o nosso paciente do hospital, ele passou por essas fases todas, ele chega em casa, a grande maioria vai se dar bem, né? Dali a 1, 2, 3 semanas, quem sabe, as coisas começam a amenizar, o olfato vai voltando e o nosso paciente fica bem, quem sabe com anticorpos protetores que vão protegê-lo por muito tempo. Mas algumas pessoas têm o que nós estamos chamando de síndrome pós-Covid, ou Covid longa, ou Covid prolongada. E esses pacientes realmente estão um pouco perdidos nesse momento em relação ao que fazer, aos recursos terapêuticos. Existe já publicações, existe algo que a gente possa embasar e orientar esses pacientes o que fazer? Sim, o que eu sei, assim, em termos dessa síndrome prolongada, né, são pacientes, o quadro constitucional é muito importante, eles se queixam muito do quadro constitucional de fadiga, astenia. Eu acho que esse doente vai precisar, nesse momento, não tem literatura nesse sentido, eu não sei, do suporte multidisciplinar, do educador físico, né, do fisioterapeuta, do nutricionista, para dar um suporte calórico, energético e orientação adequada em termos de recuperação funcional e motora, né? Não podemos esquecer também que muitos pacientes fazem quadros neurológicos, né? E com o exame de uma eletroneuromiografia pode ajudar a identificar algum processo que tenha justificativa orgânica além do COVID, quer dizer, uma neuropatia periférica, né? Uma radiculopatia, algumas coisas que pode acontecer, além de uma miopatia, né, que pode acontecer também pelo quadro viral, ou associado também a essa possibilidade do corticoide fluorado, do dexametasona. Então, vejo que Seria a inflamação de músculos ou a inflamação dos nervos, trazendo esses sintomas? as duas possibilidades, né? Porque pô, quem nunca teve uma gripe, pô, parece que um caminhão passou em cima de mim, né? Que parece que está todo doído, né? Então, às vezes esse quadro muscular também pode ter um gatilho, né, viral, né? E você pode identificar ou quantificar isso através de um exame da chamada eletroneuromiografia, que pode demonstrar alguma coisa, acredito eu também, uma impressão que, mas seguramente em relação ao Guillain-Barré é certo. Esses pacientes fazem quadros neurológicos, tipo Guillain-Barré, com o nervo inflama, e eles não têm força, inclusive não têm força para respirar. Então, tu não sabe se o doente, na verdade, era Covid ou se é o Guillain-Barré já incomodando lá na ventilação mecânica. Então, tem coisas interessantes de pacientes que se observou que imunoglobulina saiu da ventilação mecânica porque tinha um Guillain-Barré, na verdade. Então, esse é um dado que é importante do ponto de vista desses quadros neurológicos sequenciais também, que pode acontecer na Covid. E uma coisa que eu acho que as pessoas estão reclamando muito, assim, né, é que a alteração do olfato. Né? Isso as pessoas estão reclamando muito, assim, e que as pessoas definem assim que parece que perderam a parte da sua memória, que a sua vida tem uma barreira, que a vida não mais existe, né? De tão importante que é o olfato para as pessoas. Então elas se referem que tem a anosmia, né, que é a ausência do olfato, do cheiro, né? A hiposmia, que é a diminuição, e a parosmia, quer dizer, que é a perversão do olfato, cara, como uma carne, acho que está tomando gasolina, isso está descrito também. Então, eu estava lendo casualmente, essa informação agora é uma informação leiga, mas está em jornal periódico internacional, da possibilidade dos que eles chamam de treinamento olfativo, né? Está se desenvolvendo na Espanha, na Argentina e na Inglaterra. Então, são pacientes que fazem treinamento 3 minutos, 2, 3 semanas, com cheiros diferentes,
e que precisam estar concentrados para recuperar essa memória do olfato. Então, é uma alternativa que está surgindo agora, uma situação totalmente nova, né? Porque perder o olfato em quadros gripais, ou o gosto é normal, mas a persistência é que é anormal. Então, realmente, essa patologia é multifacetada, é diferente, né? E é um aprendizado diário, que ele colocasse perfeitamente. É o estado da arte da medicina hoje entender o que é o Covid, né? Tanto pulmonar quanto essa pulmonar. Acho que esse é a doença do momento. Uhum. Alguma medicação que tenhas ouvido falar, que o pessoal esteja usando mais nesse momento? Analgésicos, talvez, mas algum anti-inflamatório, mesocorticoide? Existe algum trabalho publicado? Eu não conheço nenhum ainda em Covid prolongado, assim, com uma série de pacientes grande, né? Que a gente possa confiar que, de fato, é por aqui que a gente deve ir. Eu não conheço também, assim, não quer dizer que não exista, obviamente, mas eu não conheço. O que eu acho, assim, a sensação de que esse paciente tem que ser visto como doente da fadiga crônica, né? Tem que ser um suporte todo de suporte nutricional, suporte de educador físico, suporte de fisioterapeutas, enfim, uma situação clínica que possa resgatar a normalidade, né? E usar técnicas, talvez, que se usa até de fadiga crônica, né, de biofeedback, eu não sei, teria que revisar isso, eu teria que dar uma olhada com carinho. Tem gente dizendo, médicos até, dizendo que isso aí é puramente emocional. É só psicológico, que tem que fazer tratamento psiquiátrico ou com um psicólogo, seja o que for. Eu, pessoalmente, não acredito. Eu acredito que tem alterações, até porque em vários pacientes alguma alteração de laboratório existe. É objetivável isso. Eu acho que eu sou da opinião assim, né, que a gente tem que, numa situação como essa, que é tudo novo, o cara atribuir com o estado emocional eu acho que é muito simplista, né? E acho que assim, acho que a gente tem que ter muito cuidado nessa avaliação, porque é um doente que esteve muito doente, né? E de uma doença que ninguém conhece, ou conhecia muito pouco, agora se conhece mais. Então, acho que a gente tem que ter cuidado. Eu acredito que a gente tem que procurar uma razão orgânica, entender essa razão orgânica, que vai aparecer com certeza, para melhor nortear esse atendimento sequencial dessas pessoas que sofrem, né? Com certeza. Com certeza. Eu vi algum relato de pessoas usando ivermectina nessa fase, assim, só por usar, né? E dizendo que estão se sentindo melhor. Eu acho que o cuidado que deve se ter é justamente sobre o efeito placebo, né? A pessoa vai usar qualquer tipo de medicação e vai dizer que o placebo está funcionando. Então, eu acho que é um momento novo também, assim, acho que a doença, assim, estágio 1, 2A, 2B e 3 está bem entendido, e acontece como acontece, né? As intervenções terapêuticas estão ficando mais pontuais, mais sensíveis, né? E esse momento sequencial é o próximo momento da doença, né? É o paciente da convalescença, o doente, o que acontece com esse paciente e o que nós podemos oferecer. Acho que esse grupo já está existindo e vão ter estudos em função disso, né? Porque até o estágio da hiperinflamação, acho que está muito bem documentado tudo já, né? Inclusive na parte pulmonar e extrapulmonar. Doutor Humberto, um último assunto que muitas pessoas têm, inclusive, se mobilizado na comunidade, seria o de plasma convalescente, que seria utilizar os anticorpos de pessoas que já tiveram a doença, né? Anticorpos de defesa, portanto, e em alguma pessoa que esteja muito mal no hospital. O pessoal aí na sua cidade chegou a fazer uso desse tipo de recurso? Não, ainda não, mas assim, o que eu sei, eu sei de um colega meu, que trabalha em Vacaria, intensivista, que teve um quadro muito sério e que usou plasma convalescente e está em casa hoje, e 2 colegas em Porto Alegre também, que internaram e usaram. Isso eu sei desses 3 colegas médicos. Um eu conheço pessoalmente, 2 através de notícias, né? Eu acho que é uma alternativa, né? Mas é aquela velha história também, né? Uma possibilidade de, mas parece que funciona também, né? Como está surgindo agora, me parece, vai parear com a vacina, é o soro de cavalo, né? Também está surgindo também a possibilidade de anticorpos através de soro de cavalo, como tem soro para cobra, soro para aranha, vai ter o soro também para o Covid através do cavalo, né? Então parece que é um soro potente e que vai ter mercado também, do seu ponto de vista de atendimento adequado desses pacientes. Acho que vai parear com o surgimento da vacina. Mais ou menos vão se apresentar juntos. Tem soro antitetânico com a imunoglobulina tetânica, né? Tem as duas ao mesmo tempo, né? E que funciona muito bem, né? Exatamente. Muito bem. Doutor Humberto, um grande prazer nossa conversa. Estamos fechando 1 hora de papo agradável aqui, a gente não vê o tempo passar, né? Mas eu deixo o microfone aberto para suas manifestações finais, agradecendo desde já seu grande conhecimento, sua preocupação com a literatura
e aquela preocupação também que é a de todo reumatologista com o seu paciente, né? Como bom clínico que o Dr. Humberto é. Assim, realmente, eu estou lisonjeado de poder participar desse momento contigo. Assim, é uma pessoa que eu admiro há muitos anos, né? Sempre tivemos bons contatos no campo real, agora no campo virtual, né? Tu sabe, assim, da maneira como tu tem o conhecimento, como tu dissemina o conhecimento, isso é fundamental, né? Isso é uma coisa importante do seu ponto de vista de medicina, não só o conhecimento pessoal e a disseminação do conhecimento que tu faz muito bem, com muita maestria. Então, é um prazer para mim poder participar desse momento, né, dessa forma, que é a plataforma virtual. Realmente eu tenho muita dificuldade, mas como tu me deu todas as dicas, parece que funcionou muito direitinho. Então, muito obrigado e espero que continues com essa missão nobre de ajudar as pessoas com disseminação do conhecimento. Obrigado, doutor Humberto. Não se percebeu nenhuma dificuldade, o doutor Humberto é natural ao utilizar microfone, iluminação e toda a técnica das lives, e tem funcionado muito bem, né? Nós mantemos distância física, mas não social, né, doutor Humberto? Perfeito. E assim nós vamos conduzindo a pandemia. Um grande abraço a todos, obrigado por terem acompanhado a live e muito obrigado ao doutor Humberto.